Olá, pessoal, tudo bem? Neste vídeo, nós vamos iniciar com um mapa conceitual de substâncias químicas, que ele vai fazer uma revisão aí de tudo que a gente viu até agora, até chegar em separação de misturas, que é o objetivo desse vídeo, né? Primeiro, eu gostaria de explicar que minha câmera eu tive um problema, então eu não estou podendo gravar a minha imagem no vídeo. Bom, iniciando então aqui o mapa conceitual com porção de matéria, então que seria um sistema, né? Uma parte da matéria que a gente está analisando. A matéria, ela tem, então, tanto massa quanto volume, certo? Massa e volume são propriedades gerais da matéria, ok? Uma porção de matéria, um determinado sistema, ele pode ser uma substância pura, se tiver apenas uma substância envolvida, ou pode ser uma mistura, se tiver mais de uma substâncias, tá? Se for uma substância pura, você já tem propriedades que são específicas da matéria, próprias daquela substância, correto? Que então temos o ponto de ebulição, o ponto de fusão e o quê? A densidade, que são grandezas que se relacionam por meio do volume e da massa, né? Então, veja aqui que essa propriedade, ela está relacionada aqui com o volume e com a massa. Grandezas que se relacionam por meio da densidade, né? Densidade igual a massa dividido pelo volume. Então, daí que vem essa relação. Então, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição são propriedades específicas das substâncias. Bom, a substância pura também, ela pode ser heterogênea, quando na mistura ali, aliás, na substância pura tem mais de um estado físico, por exemplo, se a gente tiver um copo com água pura e gelo, né, congelado ali, água congelada pura também, nós temos aí mais de um estado físico, mas a mistura é heterogênea, porque tem mais de uma fase, mesmo a substância sendo única. Tá? E se tiver apenas um estado físico, que nem a água líquida, por exemplo, somente água líquida, a gente tem o quê? Uma substância homogênea, né? Além disso, dependendo das condições, a gente pode encontrar essa substância pura em diferentes estados físicos, né? Então, a gente pode ter o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, né? Do sólido para o líquido, nós temos a fusão, do líquido para o sólido, a solidificação, do líquido para o gasoso, a evaporação, e do gasoso para o líquido, a condensação. Tá? Então, a gente tem mudanças de estados físicos que podem acontecer com uma substância pura, com uma substância específica. E esses aqui são propriedades, né? Bom, mais para frente a gente vai usar esses conceitos, essa diferença entre processo físico e propriedade específica. Se eu não tiver uma substância pura, eu tiver mais de uma substância misturada, vou ter mistura, né? As misturas, elas também podem ser homogêneas, se apresentar apenas uma única fase. Nesse caso, se eu tiver, por exemplo, água e sal, uma mistura de duas substâncias, mas eu tenho uma mistura homogênea. Nesse caso, eu também posso chamar isso de solução, que é o número 4 aqui. Se eu tiver duas fases ou mais, eu vou ter uma mistura heterogênea, tá? E essas misturas, tanto homogênea quanto heterogênea, elas podem ser separadas, né? Eu posso separar os componentes da mistura através dos métodos de decantação, filtração, dissolução fracionada e o funil de separação, se eu tiver mistura heterogênea. Então, esses 4 aqui eu separo misturas que são heterogêneas. Misturas homogêneas requerem processos mais elaborados. Então, a gente tem a destilação simples e a destilação fracionada. A gente vai ver com mais calma cada um desses processos a partir de agora. Por que é importante processos de separação de misturas? A maioria das substâncias que nós encontramos na natureza e das que nós utilizamos também, elas são formadas de misturas. E para nós poder, por exemplo, utilizar o sal de cozinha, o sal que a gente utiliza para temperar, a gente precisa separar da água do mar, não precisa?
Então, a maioria dos compostos, assim, a gente obtém misturas e precisa separar para poder combinar com outras coisas ou utilizar de outra maneira. Enfim, o petróleo também é uma mistura de vários compostos, que é separado e cada composto ali tem uma utilização específica. Então, os métodos de separação de misturas são muito importantes, e por isso que a gente vê dentro da disciplina de Química, certo? A atividade da sexta semana era pesquisar sobre todos esses métodos de separação. E decantação, e centrifugação e filtração precisava ainda relacionar aí com métodos, com utilização desses métodos no dia a dia, né? Eu vou começar agora fazendo uma rápida explicação sobre cada um desses métodos para vocês poderem conferirem, acompanhar, complementar o estudo de vocês, certo? Então, começando com a decantação. A decantação, ela é um processo aí de separação de uma mistura que é heterogênea, que nem a água e a areia. Então, ele tem que ter duas fases e a separação ocorre de maneira natural, pela ação da gravidade, e onde a substância mais densa ela vai ficar no fundo e a menos densa vai ficar na superfície. E através aí da diferença de densidade você consegue fazer a separação desses componentes, né? Que é o processo também que a gente chama de sedimentação, né? Sedimentar é ir para o fundo, né? Então as partículas mais pesadas, entre aspas, as mais densas, na verdade, elas vão para o fundo do recipiente. Agora, onde no dia a dia que você consegue identificar esse processo de decantação? Um exemplo que é utilizado é nas redes de tratamento de água, né? Uma das primeiras etapas ali é a decantação, onde a água ela fica ali em recipientes bem grandes, reservatórios, né? E as partículas mais grossas, a de areia e tudo mais, ela vai para o fundo. É uma sequência, né, de reservatórios e, por diferença de nível, só a parte fica mais superior, mais em cima, que vai passando para o próximo reservatório. Mas esse é um exemplo. Tem mais exemplos aí do dia a dia que você consegue observar esse processo de decantação. Não precisa ser exatamente para fazer uma separação, tá? Pode ser só onde você observa esse fenômeno da decantação, ok? A centrifugação é um processo de separação que ele é nada mais nada menos do que uma decantação forçada, uma decantação acelerada. No exemplo anterior, o que agia era a ação da gravidade. E aqui, a amostra, né, que você precisa separar, ela é colocada numa centrífuga, que assim como a centrífuga de secar roupa, ela gira, né? E essa rotação faz com que as partículas mais pesadas vão para o fundo do recipiente, tá? Ela é utilizada para separar a nata do leite nas indústrias de laticínios. E também uma aplicação bem interessante aqui é para análise de sangue, quando precisa separar aí as plaquetas dos leucócitos e das hemácias, né? Então, é feita aí a centrifugação, as partículas mais densas, que são as hemácias, vão para o fundo. E as plaquetas, que é a parte menos densa, fica aqui na parte superior. Bom, o próximo método de separação é a filtração simples. Filtração nada mais é do que você passar a tua mistura por um filtro. As partículas mais grossas, ou seja, as maiores, vão ficar retidas no filtro e as partículas menores ali, que é o líquido, vai passar pelo filtro. Onde que a gente utiliza a filtração no nosso dia a dia, será? A filtração a vácuo nada mais é do que uma filtração normal acelerada. Pelo quê? Pela uma corrente de ar aqui. Aqui vocês conseguem perceber que tem uma torneira. Então, essa torneira abre, a água passa aqui para baixo com uma grande pressão. Essa pressão que a água passa aqui para baixo arrasta esse ar. Esse ar que está aqui no Kitasato, que é o nome Out, que é o nome dessa vidraria, ela precisa vir de algum lugar, que ela vem daqui, que é o próximo orifício, né? E aqui você coloca um filtro, papel filtro, e coloca a tua amostra, ou seja, a mistura ali que você quer separar, certo?
Aí, quando você abre a torneira aqui e faz essa pressão aqui para baixo, você vai acabar empurrando o ar atmosférico aqui para dentro, porque o ar vai sair para cá, entende? Aí a pressão aqui em cima aumenta e você consegue fazer uma filtração mais rápida. Então, nesse caso, você também precisa de uma amostra, de uma mistura que seja heterogênea do tipo sólido líquido, tá? Aqui é o exemplo, um dos exemplos de uma filtração comum e um dos exemplos de uma filtração a vácuo. Mas como assim? É porque quando o aspirador ele suga a sujeira, você acaba formando uma mistura de ar e poeira, correto? Só que aqui dentro, o que tem? Tem aquele saco do aspirador, né? Que ele não é um saco de plástico, ele é de papel, ele é tipo um filtro, na verdade. Aí o ar, que é filtrado, o aspirador joga para fora, não joga? E a poeira ele fica dentro do filtro. Então aqui é como se fosse uma filtração a vácuo, uma filtração acelerada. Legal, né? Bom, o funil de separação é um outro tipo de separação, só que perceba, também é de mistura heterogênea, só que do tipo líquido-líquido. Por exemplo, água e óleo. Se você tivesse essa mistura de água e óleo, você não consegue separar por uma filtração. Nem por nenhum dos outros processos que a gente viu anteriormente. Então, precisa de outro processo como esse, que nada mais é do que um funil, que essa pontinha aqui é mais estreita. Então, quando abre a válvula, o que está embaixo começa a escorrer, ou seja, mais denso. Quando a outra substância começa a chegar aqui pertinho da válvula, a gente fecha a válvula. Aí consegue separar os dois líquidos, certo? Então, para usar o funil de separação, nós precisamos obrigatoriamente ter uma mistura heterogênea de dois líquidos. Agora, se a sua mistura for de dois sólidos e for uma mistura heterogênea, você precisa utilizar inicialmente uma dissolução fracionada. Ou seja, o que é isso? Dissolução é dissolver. Então, alguma coisa vai dissolver. Fracionada está relacionado a uma fração. Ou seja, só uma parte da mistura vai dissolver. Ou seja, um dos componentes, né? Ou, se tiver uma mistura de 3 componentes, pode ser 2 componentes fazer a dissolução e um não, né? E aí, a substância que não dissolveu, você consegue separar depois por uma filtração, porque você vai ter uma mistura de líquido e sólido, né? Então, por exemplo, se você tiver uma mistura de sal e areia, como que você vai dissolver? Como que você vai separar? Você pode adicionar água para dissolver o sal, a areia não vai dissolver. Para usar esse processo, a areia nem poderia dissolver. Você tem que usar um solvente que dissolva somente um ou uma fração ali, né, dos compostos. Por quê? Dissolvendo o sal, você consegue utilizar depois a decantação, né, ou a filtração para separar a água com sal da areia. Os exemplos que nós vimos até agora de dissolução fracionada, funil de separação, filtração, tanto a vácuo quanto a filtração normal, a centrifugação e a decantação, são processos que são todos de misturas heterogêneas. O que seria a imantação? A imantação é a separação através de um material magnético. Né? Vamos supor que você tenha limalha ali de ferro misturada com madeira. Como é que você consegue separar essa mistura? Uma das substâncias ela tem que ter a percepção, tem que sentir o campo eletromagnético. Daí você utiliza um ímã para separar essa substância das outras que não sentem o campo eletromagnético. Né? Então é a atração ali pelo ímã. Ok? No próximo vídeo nós vamos falar sobre processos de separação para misturas que são homogêneas.